Imagine caminhar pelas matas fechadas do interior do Brasil, ouvindo apenas o som distante dos pássaros e o farfalhar das folhas. De repente, você encontra a entrada de uma gruta escondida, com marcas antigas nas pedras, como se alguém tivesse deixado símbolos misteriosos séculos atrás. Dentro dela, histórias dizem que estariam baús de ouro, cálices de prata, imagens sacras cravejadas de pedras preciosas e até manuscritos secretos, guardados pelos padres jesuítas. Essa é uma das maiores lendas históricas do país. O suposto tesouro escondido pelos jesuítas, antes de serem expulsos da colônia pela coroa portuguesa. Um mistério que mistura fé, política, cobiça e conspirações que atravessam os séculos. Para entender como essa lenda ganhou força, precisamos voltar ao século XVI, quando os padres da Companhia de Jesus chegaram ao Brasil. Sua missão era evangelizar os povos indígenas, construir aldeamentos e difundir o catolicismo. Mas a presença jesuíta foi além da fé. Eles fundaram colégios, introduziram técnicas de agricultura e acumularam poder, tanto espiritual quanto econômico, com as reduções indígenas, especialmente na região do sul do Brasil e Paraguai. Os jesuítas chegaram a controlar grandes territórios, com milhares de indígenas sob sua orientação. Era quase um poder paralelo à própria coroa. Isso, é claro, despertou desconfiança e ressentimento. E foi nesse contexto que nasceu a teoria de que os jesuítas teriam acumulado imensas riquezas. Há registros de que eles receberam doações de terras, ouro e artefatos valiosos, além de lucros vindos das atividades que administravam. Muitos acreditam que, prevendo sua expulsão, que aconteceu em 1759, quando o Marquês de Pombal decretou a supressão da ordem no Império Português, os padres teriam escondido seus bens em cavernas subterrâneas de igrejas e locais isolados, para que não fossem confiscados pela coroa. Alguns relatos sugerem até mesmo a existência de mapas secretos, codificados com símbolos religiosos, indicando onde esse tesouro estaria enterrado. O boato mais famoso envolve cavernas do interior do Brasil, especialmente em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e no Sul, onde os jesuítas tinham forte presença. A Chapada dos Veadeiros, por exemplo, é citada como um dos locais onde parte desse ouro teria sido escondido. Em lendas locais, há quem diga que luzes misteriosas aparecem à noite em determinadas trilhas, como se fossem sinais deixados pelos padres. Em Goiás Velho, moradores falam de grutas seladas com pedras talhadas à mão, onde ninguém ousa mexer por medo de maldições. Esse detalhe é curioso. Muitos acreditavam que os jesuítas, além da fé, conheciam rituais e deixavam maldições sobre os lugares que guardavam seus segredos, amaldiçoando qualquer um que tentasse saquear os esconderijos. Um dos relatos mais intrigantes veio de bandeirantes, que, ao perseguirem os padres expulsos, encontraram supostos registros de locais marcados com cruzes e símbolos cristãos esculpidos em árvores e rochas. Mas ao escavar, encontravam apenas túneis bloqueados, como se os jesuítas tivessem fechado o acesso ao tesouro de propósito. Isso reforçou a ideia de que eles teriam preparado esconderijos quase impossíveis de acessar, deixando pistas apenas para membros da própria ordem. Outro ponto curioso é a ligação com manuscritos. Pesquisadores afirmam que alguns documentos dos jesuítas falam de depósitos de objetos sacros e bibliotecas escondidas. Há até uma teoria de que não era apenas ouro, mas também livros raríssimos, manuscritos medievais trazidos da Europa e até relíquias religiosas de valor incalculável, como cálices usados em cerimônias secretas. Isso dá à lenda uma dimensão ainda maior. Não seria apenas um tesouro material, mas também espiritual e intelectual. Mas será que há alguma prova real? Em 1912, e uma cidadezinha do interior do Paraná, trabalhadores teriam encontrado, dentro de uma gruta, imagens de santos de prata e pedaços de ouro, que, segundo os moradores, eram restos deixados pelos jesuítas. Já em Goiás, no início do século XX, circulavam histórias de garimpeiros que encontraram baús enferrujados com moedas antigas em cavernas, mas, misteriosamente, esses objetos desapareceram
ou foram vendidos no mercado negro. Nada nunca foi oficialmente comprovado, mas os relatos continuam a aparecer. E há ainda uma teoria mais conspiratória, a de que parte desse tesouro não foi apenas escondido, mas levado em segredo para o Vaticano. Isso porque a Companhia de Jesus tinha forte ligação com Roma, e muitos acreditam que, ao pressentirem a expulsão, alguns padres teriam contrabandeado suas riquezas em embarcações para a Europa. O problema é que não há registros oficiais disso, e a Igreja sempre negou a existência de tais transferências. No entanto, a falta de provas concretas só alimenta ainda mais a imaginação popular. Na literatura e no folclore regional, o tesouro dos jesuítas virou quase uma obsessão. Muitos sertanistas, exploradores e curiosos passaram anos de suas vidas em expedições para encontrar o ouro perdido. Em algumas regiões, até hoje há grupos que se dedicam a procurar sinais e cavar em lugares suspeitos. E aqui entra um detalhe fascinante: a crença de que o tesouro só poderia ser encontrado por alguém escolhido, alguém que tivesse fé pura ou ligação espiritual com a causa dos jesuítas. Isso transformou a busca em algo quase místico, um cruzamento entre arqueologia e religião. No século XXI, com o avanço da tecnologia, novos estudos foram feitos em áreas suspeitas, usando radares de penetração no solo e drones. Alguns resultados apontaram cavidades subterrâneas estranhas, mas as escavações foram proibidas por se tratarem de áreas de preservação ambiental ou patrimônio histórico. Assim, o mistério continua. Isso levanta uma questão: e se o tesouro realmente nunca existiu e toda a história foi criada como uma lenda para proteger segredos muito maiores? Talvez os jesuítas não quisessem esconder apenas riquezas, mas também o conhecimento que adquiriram em suas missões. Conhecimentos que poderiam ter mudado o rumo da história colonial brasileira. Curiosamente, há um detalhe que poucos conhecem. Quando os jesuítas foram expulsos, muitos indígenas que viviam nas reduções se rebelaram contra a coroa e se recusaram a revelar onde estavam os bens da ordem. Isso sugere que, de fato, havia algo a ser escondido. Mas até hoje ninguém conseguiu provar. O que se sabe é que a Companhia de Jesus era extremamente organizada e registrava tudo. Se havia riquezas escondidas, com certeza havia registros sobre isso em algum lugar. O problema é que grande parte desses documentos foi destruída ou arquivada em segredo em bibliotecas europeias. O que torna o tesouro dos jesuítas tão fascinante é justamente essa mistura entre história documentada e lenda oral. Sabemos que os jesuítas existiram. Sabemos que eles acumularam poder e riqueza. Sabemos que foram expulsos, mas o destino de seus bens permanece uma incógnita. E é essa lacuna que abre espaço para todas as conspirações, mapas secretos, cavernas misteriosas e relatos de aparições noturnas que continuam a surgir em várias partes do Brasil. Talvez nunca tenhamos a resposta definitiva. Talvez os baús de ouro e prata estejam realmente enterrados em alguma gruta esquecida no interior do país, esperando para serem encontrados. Ou talvez tudo não passe de uma grande lenda criada para explicar o sumiço repentino da riqueza dos jesuítas. O fato é que, até hoje, essa história continua viva, alimentando a imaginação de caçadores de tesouros, pesquisadores e curiosos. E se um dia alguém realmente encontrar esse tesouro perdido, não será apenas uma descoberta arqueológica, mas também a confirmação de que, em cada lenda, existe sempre uma chama de verdade escondida.